Seguindo mais uma aula, Teoria da Computação, nossa aula de número 13, continuamos estudando sobre máquina-norma. Terminamos a aula anterior com uma atividade para vocês fazerem a divisão de registradores utilizando máquina-norma. E aí, foi tranquilo de fazer, fizeram através das subtrações sucessivas. Então, a aula de hoje a gente vai continuar aqui falando sobre máquina-norma, né? Então, vamos fazer mais alguns exemplos, vamos falar sobre como resolver problemas utilizando números naturais positivos e negativos e também sobre os números racionais. Bom, como eu estava falando, a gente terminou a aula com uma atividade para vocês fazerem, né? Então, um exercício de subtração de dois registradores, utilizando o conceito de máquina-norma. E como é que aí que vocês fizeram? Vamos conferir? Então, vamos pensar aqui, né? A ideia é, eu tenho subtração, então eu tenho uma divisão, e como a máquina-norma não aceita divisão, a gente pode fazer subtrações sucessivas, né? Então, utilizando o conceito de subtração sucessiva, a gente pode fazer um algoritmo em que eu divido, né? Então, a divisão nada mais é do que eu sair subtraindo até zerar aquele número que eu quero dividir, certo? Então, aqui no caso, deixa eu colocar aqui no cantinho, para a gente fazer um exemplo, né? Por exemplo, se eu quero fazer 5 dividido por 2, né? Então, no caso aqui, né, seria B dividido por C, né? O resultado aqui vai ficar em A, né? No nosso exemplo aqui. né? A igual a B dividido por C. Então, no caso aqui, 5 dividido por 2, né? Vai me dar 2, 2 vezes 2, 4, e vai restar 1, certo? Aqui nesse caso, é uma divisão inteira, né? Então, o meu resultado vai estar aqui, certo? Que eu vou colocar aqui no registrador A. E o resto da divisão eu vou colocar aqui no registrador F, né? Foi isso que a questão pediu, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? A ideia é eu fixar esse número aqui, esse valor, né, do registrador B, e sair fazendo subtrações sucessivas até que B zere, né? Então, eu vou fazer 5 menos 2, ou seja, subtrair uma vez, né? Aí depois eu faço de novo. O resultado dessa subtração aqui vai dar 3, né? Aí depois eu faço 3 menos 2. Subtrair pela segunda vez. Aí guardo esse número, né? 3 menos 2, 1. Aí eu não consigo mais subtrair, né? Porque o valor de B vai ficar menor do que o divisor. Isso quer dizer o quê? Que eu terminei a divisão e que fiquei com o resto 1. Né? Então, é essa a ideia que a gente vai fazer, a ideia do algoritmo, certo? Então, vamos colocar aqui nos registradores e fazer um teste, que aí a gente já vai pensando como é que fica o algoritmo, né? Vamos ver aqui se foi da mesma forma que vocês pensaram. Então, eu tenho aqui A, B, C, D e F, tá? Vou utilizar esses registradores. Os meus números vão estar em B e C, né? Então, eu tenho aqui B é 5, C é 2, vamos fazer essa divisão aqui, porque vai me dar um resto, né? Uma divisão que não é inteira. O A inicia com 0, né? Que vai ficar o resultado da divisão. D e F também inicia com 0, que são os registradores auxiliares. Né? Então, a primeira coisa a fazer é inicializar, né, o registrador A como 0. E no caso aqui, eu vou guardar, certo? O valor do registrador C no registrador D e F. Então, no caso aqui, C vai zerar. E vou guardar aqui o valor dos registradores, do registrador C em D e em F, tá? Feito isso, né? Eu vou começar as minhas subtrações, tá? Guardando sempre aqui em A quantidade de vezes que eu subtraí. Então, no caso aqui, eu vou fazer até C zerar, até D zerar, né? Então, o meu teste vai ser aqui, né? Até D zerar, eu vou fazer subtrair de B, então 3, o B que era 5 ficou 3, né? E somar em C. Então,
até D zerar, eu subtraio de B e somo em C, ok? Feito isso, terminei, o que eu faço? Somo 1 em A. Guardo em A o valor da minha subtração, né? Antes disso, eu poderia até recuperar aqui o valor de D, né? Então, eu posso recuperar aqui, né? Então, D volta para 2 e o C zera, né? Recupera o valor de D e somo 1 em A aqui, dizendo que eu fiz a minha primeira subtração. Depois disso, continuo aqui com a subtração, né? Então, ou seja, eu volto para o laço novamente. No caso, até D zerar, eu vou subtrair de B, então B vai ficar 1 e C 2, né? D era 2, 2 menos 3, 1, e o C aqui, que era 0, ficou com 2 e o D zerou. Depois, recupero o valor de D, né? Ou seja, o D vai virar 2, zerando o C. E como eu fiz a subtração, eu somo 1 aqui em A, né? Então, A aqui 1. Beleza. Feito isso, vou fazer de novo, ou seja, até B zerar, eu vou ficar nesse laço de subtração, né? Então, até B zerar, no caso aqui, veja que B vai zerar antes de D. Então, eu tenho esse laço, né? Esse laço principal, ele vai, além de até B zerar, eu tenho que ter um outro laço, o laço principal é B zerar, né? E um laço que está dentro desse principal, ele vai ter que ser até B ou D zerar. Porque nesse caso aqui, o B vai zerar antes do D, tá? Então, até B ou D zerar, faça, né? Subtrai de B, subtrai de D e soma em C. Então, nesse caso aqui, o B vai zerar, que era 1. O C vai ficar 1, ele soma, né? E o D também vai ficar 1. Não é isso? Pronto. E aí, eu vou testar aqui. D é 0? É não. Se não é 0, então eu não vou somar em A. Porque se eu somar aqui em A, o resultado vai estar errado, tá? Então, aqui, sempre quando eu for recuperar o valor de B, eu tenho que testar se D é 0. Neste caso, como D não é 0, eu não somo em A, porque senão o resultado vai dar errado, certo? Então, pronto, o D não é 0, ou seja, beleza, não somo, e aí eu volto de novo para o laço. Quando eu voltar para o laço, o B é 0, ou seja, o meu laço principal terminou, né? O B é 0, zerou. E aí eu termino. No caso aqui, o resto ficou no D, e aí eu só transfiro para o F. Como o F ele já é 2, que logo no início eu joguei o 2 para o F, então eu só faço até D igual a 0, faça, né? D menos 1 e F menos 1. Então, quando D zerar, o F vai ficar 1, que era 2. O F aqui já guarda o resultado do resto. E o A aqui guarda o resultado da divisão. Beleza? Então, foi essa aqui a ideia que eu coloquei. Talvez tenha sido um pouco da ideia que vocês fizeram, né? Mas para você entender aqui a ideia que eu tive para fazer o programa. Lembrando que esse programa aqui não é dado no livro, tá? Então, então vamos aqui ver o programa. Inicializei o A como 0. Primeira coisa a fazer é transferir o valor do registrador C para os registradores D e F. Então, até C igual a 0, C menos 1, D mais 1, F mais 1. Transferido, eu vou agora ter o meu laço principal que vai controlar justamente o B, tá? O número que está dividindo. Então, até B igual a 0, faça, né? E depois eu vou ter um laço interno que vai testar até B ou D igual a 0. Por que esse ou D igual a 0? Foi justamente aqui no caso em que o B ele ficou com um valor menor do que o D. Tá? E como eu preciso zerar o B para terminar o laço, né? Então eu posso utilizar esse artifício aqui de colocar um ou. Então, até B ou D igual a 0, faça. Aí aqui sim eu vou fazer a subtração, então B menos 1, D menos 1, e guardar em C, que é justamente o registrador que vai recuperar o valor de D, certo? Então, no caso aqui, subtrair. Depois eu faço um teste, se D é igual a 0, né? Então, eu somo 1 em A,
ou seja, eu fiz a primeira subtração e depois recupero o valor de D, né? O D tinha zerado, né? Então, eu recupero o valor de D. C menos 1, D mais 1. Então, eu transfiro o que está em C para D novamente para fazer a outra subtração, certo? Então, neste caso aqui, deixa eu só voltar aqui. Terminou aqui, eu volto para o laço até B igual a 0 e continuo de novo, né? No caso aqui, vai fazer mais uma vez, né? O B é 3 e o C e o D era 2, né? Então, subtraiu. Como o D zerou, A mais 1, então A agora é 2, e eu recupero aqui o valor de D. Quando voltar novamente, o B vai ser 1 e o D é 2. Então, quando ele fizer até B ou D igual a 0, ele vai parar quando B zerar. No caso aqui, o B zerou, mas o D ficou 1. Então, ele não entra nesse si. E aí, não soma com 2. Não soma aqui em A, né? Ou seja, terminou. A minha divisão terminou. Volto novamente, até B igual a 0, o B zerou, e eu saio desse laço principal. Depois eu só tenho esse último laço, que é o laço que vai indicar o resto lá no registrador F, certo? Então, o resto estava aqui no registrador D, eu só faço transferir. Como o F estava em 2, então eu faço até D igual a 0, D menos 1, F menos 1, e aí eu fico com o resto em F. Beleza? Tranquilo? Se for diferente do que vocês fizerem, não tem problema, o algoritmo de vocês fazendo a divisão corretamente está certo, né? Quem teve dificuldade e não conseguiu, tá aqui essa opção, tá? De solução para esse algoritmo, beleza? Então, só recapitulando rapidinho, a divisão inicia aqui, né? Esse laço principal aqui, né? Eu vou guardando o valor do quociente em A, e o valor de D vai me ajudar a encontrar o resto no final. E aqui no D, aqui eu inicio o cálculo do resto, guardando o valor do resto em F. Beleza, né? Bom, vamos falar agora sobre os valores numéricos em norma, como representar pares ordenados. Então, usando dois registradores. O primeiro referente ao sinal e o segundo à magnitude, ou seja, o valor absoluto. Então, a gente vai falar aqui de números inteiros, negativos e não negativos, e de números racionais em norma. Imagina aí, se uma simples multiplicação e divisão, né, a gente tem que formular todo um algoritmo, imagine utilizando números negativos ou até números racionais, né? Mas vamos ver aqui de forma simples para a gente entender. Primeiro, falando sobre números inteiros. Um valor inteiro m pode ser representado como um par ordenado, onde eu vou ter aqui, o primeiro par vai ser referente ao sinal, e o segundo, o m aqui, que é a magnitude. S denota o sinal de m, então se m for menor do que 0, então S é igual a 1, ou seja, o número é negativo, senão o S é igual a 0, o número positivo. Ou seja, se o número for negativo, o S vai ser 1, se o número for positivo, o S vai ser igual a 0. E M aqui vai denotar o valor absoluto do número. A representação de pares ordenados inteira em norma pode ser feita utilizando dois registradores. No caso, eu tenho que utilizar um registrador para o sinal e um registrador para a magnitude, né? Então, no exemplo aqui, A é igual a A mais 1, então é uma soma super simples, de eu pegar um valor que está em um registrador e somar 1 a ele. Então, eu vou ter que supor o registrador inteiro A é representado pelo par A índice 1, A índice 2, na representação conhecida como sinal magnitude, ou seja, o A índice 1 vai representar o sinal e o A índice 2 vai representar a magnitude. Então, quando a gente for trabalhar com números inteiros positivo e negativo, a gente sempre tem que considerar, né? A gente vai ter que desmembrar o registrador em sinal e magnitude. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Um programa interativo que soma 1 ao registrador. Só que o valor desse registrador pode ser tanto positivo como negativo, né? Então, por exemplo, vou botar aqui embaixo. Eu posso ter, por exemplo, eu estou aqui com uma soma, né? Então, eu posso ter uma soma desse tipo aqui, né?
mais 1. Eu posso ter uma soma desse tipo aqui, ó, menos 1 mais 1, né? E eu posso ter, sei lá, o registrador seja 0. 0 mais 1, né? Então, neste caso aqui, se o valor do meu registrador for positivo, é uma soma, né? Então, soma. Agora, se o valor do meu registrador, se o meu registrador for negativo, né? Então, isso aqui é o quê? Mais 1 menos 1 é uma subtração, né? Ou seja, é 0, né? O resultado aqui é 0. E se o registrador for 0, é uma soma, né? É 1, né? Sobra 1, né? Então, a gente, quando for fazer o programa, tem que levar em consideração se ele for positivo ou se for um valor negativo, certo? Então, vamos ver aqui. Primeiro teste, né? Se a índice 1 for igual a 0, ou seja, se o valor for positivo. Então, eu somo. É uma soma, né? Então, a índice 2 mais 1. Se não, aí é uma subtração, né? Então, vai ser o A índice 2, o menos 1. É uma subtração, né? Agora, se o A2 for igual a 0, ou seja, né, se aqui, né, o meu resultado for 0, né? Aí, eu vou ter que pegar o quê? O A índice 1 e subtrair de 1. Né? Ou seja, eu tenho que garantir que o resultado final da operação dê um número positivo. Né? Então, A índice 1, A1 menos 1, para mim que eu garanto que esse número aqui vai dar um resultado positivo. Se não, não faço nada, tá tudo certo. Né? Então, veja, é um pouquinho mais trabalhoso porque a gente agora vai ter que olhar para o sinal. Né? Então, a gente dobra a quantidade de registradores, dobra o número de registradores, certo? Né? Então, eu coloquei aqui essa tabelinha para que a gente entenda melhor as operações, né, e faça alguns testes. Então, olhando para essa primeira coluna aqui, eu coloquei alguns valores para o registrador A, então, tanto negativos como positivos, né, para operações aqui de somas e subtrações. Né? Então, a representação, né? Menos 2, o A1 vai ser 1 e o A2 vai ser 2. Se eu fizer menos 2 mais 1, o resultado é menos 1, ou seja, 1 para A1 e 1 para A2. E se eu fizer menos 2 menos 1, isso vai ser uma soma. Então, vai ser menos 2 menos 1 vai ser 3, né? Então, eu vou somar 2 mais 1, 3 e conserva o sinal. Então, o resultado vai estar em A1, 1 e em A2, 3. E assim eu fui fazendo sucessivamente, preenchendo a tabela, tá? Sempre levando em consideração o valor de A e a operação, se for soma ou se for subtração. Né? Então, aqui no caso, menos 1 mais 1 vai dar 0, resultado. Então, A1, 0 e A2, 0. E menos 1, menos 1, resultado vai dar menos 2, soma e conserva o sinal, sendo A1 e A2, 2. E aí, sucessivamente, é só aqui ir substituindo pelos valores e montando a tabela, tá? Então, façam aí a tabela de vocês para que entendam bem como é que funcionam as somas e as subtrações. Aqui é matemática, né? Então, como exercício, faça a operação de subtração com números inteiros, utilizando a representação sinal magnitude. Então, vamos fazer aqui, tá? Subtração agora. Então, eu tenho que olhar todas as possibilidades. Né? Para subtração, eu anotei aqui as possibilidades que a gente vai ter. Né? Eu posso ter alguma coisa do tipo assim, sei lá, o registrador A2 menos 1. Ou eu posso ter menos 2 menos 1, né? Ou eu posso ter 0 menos 1. Né? Então, eu posso ter essas possibilidades aqui. O valor ser positivo, o valor ser negativo, ou o registrador for 0. Né? Quando o registrador for positivo, aí é uma subtração, né? Uma subtração normal. Então, é o primeiro teste, né? Se o A2 for positivo, subtrai, né? Agora, se o número for negativo, aí é uma soma, né? Porque vai ser menos 2 menos 1, né? Menos com menos. Então, aí vai ser uma soma. Então, vai ser
3 e vai conservar o sinal. Então, eu tenho que garantir aqui que o resultado tenha um sinal negativo. E se o valor do registrador for 0, né? Ou seja, vai ser uma subtração, né? Então, o resultado vai dar -1 e eu tenho que garantir que esse sinal aqui também seja -1, certo? Então, eu tenho que fazer um programinha aí que teste, né? Teste aqui se o sinal é positivo ou negativo e se também o registrador é 0. Né? Então, aqui eu vou começar testando se A1 é 0, ou seja, se o valor é positivo. O valor do registrador é positivo. Se A1 é 0, então, se o A2 é 0, ou seja, eu estou testando aqui esse valor aqui, ó. Se o A2 é 0, então, eu vou fazer A1 mais 1, ou seja, o resultado vai ter que dar negativo, e A2 vai ser A2 mais 1, ou seja, vai ser uma soma, né? E aí o resultado vai dar -1. Beleza? Agora, se não, ou seja, se o meu A2 não for 0, ou seja, se for uma subtração deste tipo aqui, aí subtrai, né? Aí vai ser A2 menos 1 e pronto. Né? O resultado vai dar positivo, tá? Agora, se não, se o A1 não for 0, ou seja, se for um valor negativo, aí é uma soma. Né? Aí eu faço A2 mais 1 e não me preocupo com o sinal porque ele já é negativo. O A1 já é negativo. Né? Então, eu só faço somar A2 mais 1. Beleza? Então, eu tenho que, antes de fazer o algoritmo, coloca os números numericamente e verifica todas as possibilidades e monta aí um algoritmo para que possa levar em consideração todas as possibilidades. Tá? Números racionais. Então, já sabemos, positivos e negativos é assim. Dobra a quantidade de registradores e dobra também a atenção, que tem que olhar para o sinal. Falando sobre os números racionais. Um valor racional R pode ser denotado como um par ordenado. Então, se eu tiver um número racional, eu vou ter que denotar por um par ordenado. Como assim? A representação pode não ser única, como nesse exemplo que eu coloquei aqui. O valor racional 0,75 pode ser representado pelos pares 3,4 e 6,8. Entre outros, na realidade, os pares 3,4 e 6,8 pertencem à mesma classe de equivalência. O que isso quer dizer? É que eu tenho que colocar um número em par. Então, se eu tenho um número racional aqui, 0,75, é a mesma coisa do que dizer 3 dividido por 4, que é a mesma coisa do que 6 dividido por 8. Certo? Então, eu tenho que transformar esse número racional aqui em um par ordenado. E aí, eu vou ter que trabalhar com este par aqui para resolver a questão. Imagina aí se eu tenho uma soma de racionais. Eu tenho 0,75 aqui mais 0,25. Então, eu tenho que fazer uma soma desses dois racionais, colocar os dois em pares e somar. Ok? Então, aqui nesse contexto, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como o teste de igualdade, podem ser definidos como segue. Essas definições que estão aqui são as definições lá da matemática, que definem aí soma de números racionais, subtrações, multiplicações e divisões. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho dois números racionais, é a mesma coisa do que eu fazer isso. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho A dividido por B, mais C dividido por D, é a mesma coisa do que fazer A vezes D é fazer o produto cruzado. Não sei se vocês lembram da matemática, né? B e soma B vezes C, e depois o outro par é B vezes D, aqui embaixo. Certo? Para subtração, é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Faz o produto cruzado, coloca eles em pares, né, em divisão, e faz o produto cruzado, só que agora é com um sinal de subtração. A multiplicação, se eu tenho A vezes o A dividido por B vezes C dividido por D, aí vai ser A vezes C, né? Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, e o outro par vai ser B vezes D, vai ser essa multiplicação. Tá? E a divisão vai ser, né? Então, se eu tenho um número aqui, A dividido por B, dividido por
C dividido por D. Isso vai ser a mesma coisa do que A vezes D, ou seja, a mesma coisa que eu fazer A sobre B vezes B sobre C. Né? Então, eu vou fazer A. Aqui não é B, aqui é D, né, gente? D sobre C. Então, vai ser A vezes D. Desculpa, gente, saiu aqui da apresentação. Deixa eu voltar. Apertei aqui. Pronto. Estávamos aqui, né, na divisão. Então, vai ser A vezes D e o outro par B vezes C, tá? Então, são as regras da matemática aqui que a gente já, para relembrar, né? E o teste de igualdade, então, ou seja, se eu quero testar se duas frações são iguais, então vai ser A vezes D é igual a B vezes C. Se forem iguais, então eu digo que essas frações são equivalentes, né? São iguais. Né? Então, é utilizando essas regras aqui da matemática é que a gente faz operações nos números racionais. Ou seja, coloca para os números fracionários e depois faz toda essa operação. Imagine aí como é que se faz para somar dois números racionais, né? Um algoritmo que faça essa soma. Viram que a partir do momento que a gente vai dificultando um pouco mais, os algoritmos vão crescendo muito em norma, né? Por isso que não dá para a gente fazer algo muito grande. Então, mas o que é importante aqui é a gente aprender o conceito e ver como é que funciona. Então, por exemplo, uma adição 0,25 mais 0,75 dá igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente a fração, né? 0,25 é a mesma coisa que 1/4 e somar com 3/4. Né? Isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 4, 4 vezes 3, depois eu somo, né? Que vai dar 16, e depois eu faço 4 vezes 4, que vai dar 16. 16 por 16, o resultado é 1. Na multiplicação, 0,25 vezes 0,75. Aí eu vou pegar 1/4 vezes 3/4. Né? Então, digamos aqui 1/4 vezes aqui, 1/4 vezes 3/4. Aí eu vou fazer, né? 1 vezes 3 e 4 vezes 4. Certo? E aí o resultado disso aqui, 3 dividido por 16, vai dar 0,1875. E o teste de igualdade, né? 1/4 é igual a 3 sobre 2. 1/4 é igual a 3 sobre 12. E aí, o teste vai ser eu fazer 1 vezes 12, dá 12, né? E 4 vezes 3 também dá 12. Então, ou seja, verdadeiro, eles são iguais. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo simples. Né? No livro não tem esse exemplo aqui, então eu fiz o exemplo para a gente entender melhor. Acho que no livro nem tem exemplo de números racionais. Né? Então, eu coloquei aqui para a gente entender. Uma soma de números racionais. Então, suponha aqui que eu tenho uma soma de B mais C, sendo que B é 0,25 e C 0,75. Vou colocar os números aqui para que a gente entenda melhor e desenvolva um algoritmo. Certo? O resultado vai estar em A. Então, B é 1/4 e C é 3/4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nas frações, né, e colocar junto, e colocar aqui a equação que resolve. Ou seja, A vezes D mais B vezes C, e depois o outro par vai ser o registrador B vezes D. Né? E aí eu vou ter que desenvolver um algoritmo que pegue o registrador A e multiplique com o D, depois pega o registrador B e multiplique com o C, depois soma o resultado dessas multiplicações, depois multiplique o registrador B vezes o D e depois divida o resultado desse valor por esse, certo? Então, eu coloquei aqui nos números 1, 4, 3, 4, 3 e 4, né? Ou seja, substituí aqui os registradores pelos números 1/4 e 3/4. Depois, o que aconteceu? Vou ter que multiplicar, né? 1 vezes 4, 4, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. Depois eu somo, 4 mais 12, 16. E depois eu divido 16 por 16, que vai dar um resultado 1, certo?
Então, aqui, colocando nos registradores, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer A vezes D e jogar aqui em um outro registrador auxiliar, que eu chamei de G. B vezes C, eu deixei aqui no registrador B, só que eu tenho que recuperar esse registrador B, né? Porque eu vou utilizá-lo aqui. B vezes D, jogar no registrador F. Depois eu vou somar G mais B, jogo em B. E depois eu vou dividir B dividido por F, que vou jogar o resultado em A. Né? Ou seja, a soma de B mais C vai estar no resultado em A. Certo? Então, desenvolver esse algoritmo aqui para resolver a soma dos números racionais. Vai dar um algoritmo um pouco extenso, e eu coloquei aqui o passo a passo. Ou seja, não foi muito difícil para mim, porque eu peguei os algoritmos das aulas anteriores, algoritmos da soma, da multiplicação e da divisão que a gente já tinha feito, né? Então, utilizando aqui alguns registradores, eu utilizei aqui registrador F, G, H, I. Primeira parte do algoritmo foi transferir o valor dos registradores B e D para outros registradores para não perder, ou seja, para guardar, né? Então, essa parte aqui é só para transferir os valores de B e D. Depois, essa primeira parte aqui é a multiplicação entre A e D, ou seja, aquela primeira parte da multiplicação, guardando o resultado em G, certo? Então, aqui é o mesmo algoritmo de multiplicação que a gente viu na aula anterior, só mudando aqui os registradores. Depois, eu pego o mesmo algoritmo de multiplicação, certo? Então, eu copiei o mesmo algoritmo, substituindo, claro, pelos registradores, que eu estou utilizando aqui. Então, a multiplicação de B vezes C, colocando o resultado em B. Depois, eu vou somar os registradores B e D, ou seja, eu vou somar aqueles dois, o resultado das duas multiplicações. Então, eu somo aqui, jogando o resultado em B. Feito isso, eu multiplico os registradores F e J, que são os outros dois lá, tá? Do outro par. É o mesmo algoritmo de multiplicação, jogando o resultado em F. E, por fim, eu faço a divisão do resultado daquela multiplicação com o resultado da outra multiplicação para me dar o resultado da soma dos racionais. Então, é o algoritmo aqui de divisão que a gente falou agora no início da aula. Eu peguei o algoritmo de divisão e coloquei aqui, e o resultado vai estar aqui em A, certo? Com o resultado em A. Então, veja, né? Um algoritmo aqui super extenso, né? Que eu comecei aqui 3 páginas, né? De algoritmo para fazer uma simples soma de números racionais, né? Imagina aí, se fosse números negativos. E olha que são somas aqui com números positivos. Se fosse com números negativos, seria mais ou menos essa ideia, só que ele ia ficar um pouco maior porque eu ia ter que levar em consideração o sinal de todos esses registradores. Então, em vez de utilizar, nem me lembro aqui quantos registradores a gente está utilizando, 6 ou 7 registradores, multiplica por 2, né? Eu ia utilizar 12 ou 14 registradores, certo? Então, o algoritmo acaba ficando grande, né? À medida que a gente vai complicando um pouquinho mais. Então, o resultado fica aqui, da soma dos racionais em A, né? Então, é isso. Próxima aula, a gente fala de máquina de Turing. A gente termina aqui máquina norma, né? Então, apresentamos aí pelo menos as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Os algoritmos que resolvem. Mostramos como a gente faz algoritmos aí com números inteiros, negativos e não negativos, e com os números racionais, né? Vamos colocar algumas listas de exercícios para a gente exercitar, ok? E na próxima aula a gente fala sobre as máquinas de Turing.